Hoje a gente vai refletir um pouco no livro do profeta Abacuque, que fala exatamente sobre notícias ruins. A minha pergunta para começar hoje seria: como você reage diante de notícias ruins? É fato que nós estamos experimentando um tempo onde isso tem sido muito presente. A gente tem acompanhado aí os noticiários e o tempo todo a gente vê notícias de morte, de contaminação, de uma série de coisas que têm acontecido. Às vezes, nós tentamos até amenizar um pouco a forma como nós falamos para diminuir o impacto, mas é fato que essas notícias ruins, elas exercem influência sobre nós. Nos últimos dias, a gente tem percebido pessoas mais ansiosas, pessoas mais preocupadas. Nós temos percebido algumas pessoas até, em certo sentido, desesperadas. Há muito tempo atrás, esse homem na Bíblia, um profeta chamado Abacuque, ele vivia essa realidade também de dor e de sofrimento. Eu te convido, se você puder, abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Esse é mais complicado de encontrar, se você não é um leitor frequente da Bíblia Sagrada, mas ele fica logo depois de Naum, que eu não sei se te ajuda muito também, mas depois você pode pesquisar ou com o aplicativo você encontra de modo muito mais fácil. Mas Abacuque, no capítulo 1 do seu livro, a partir do verso 2, o primeiro verso diz que foi uma advertência revelada a ele, e no verso 2 até o verso 4, ele faz a seguinte oração a Deus: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Ele começa de um modo que retrata um pouco da nossa realidade. Desesperado, angustiado, ele está citando questões de violência, de injustiça, e tudo isso como reflexo, como fruto da maldade do coração humano. Abacuque está tão desesperado na sua percepção acerca da vida, que ele chega ao ponto de tentar ensinar Deus como agir. Ele faz essa oração para Deus, dizendo: até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando o Senhor vai permitir que os meus olhos vejam a violência e o Senhor não faz absolutamente nada para mudar isso? E ele se esquece de um ponto muito importante para nós, que é o seguinte: o sofrimento, ele é parte da realidade humana. Um educador chamado Comênio, ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que ele diz o seguinte: quando nós nascemos, nós fazemos alguém sofrer, quando nós morremos, deixamos pessoas sofrendo, de modo que desde o nascimento até a morte, o sofrimento ele nos acompanha. A primeira coisa que a gente tem que entender nesse tempo de crise, nesse tempo difícil, é que o sofrimento ele é parte da realidade humana. Ao contrário do que tentam pregar para você, ao contrário do que dizem que se você acredita em Deus, você está imune ao sofrimento, à tribulação, à dificuldade. Alguns usam como slogan o fato de venha para Jesus e pare de sofrer, mas a Bíblia não nos garante isso. Essa não é uma realidade presente nas Escrituras Sagradas. Muito pelo contrário, a gente vai compreender que o sofrimento ele é parte fundamental da realidade humana. A grande questão é como você reage diante disso. E a resposta de Abacuque diante do sofrimento nos ensina muito também, porque mesmo que ele estivesse fazendo do modo errado, ele estava fazendo a coisa certa. Abacuque responde ao sofrimento com oração. Quando ele percebe a realidade de sofrimento à sua volta, a realidade de dificuldade à sua volta, ele ora, ele começa a falar com Deus e ele nos ensina que em tempos difíceis o melhor que nós fazemos é de fato orarmos a Deus. Isso traz paz ao nosso coração. A gente ouve muita coisa que nos deixa desesperados, angustiados, tristes, e talvez a grande pergunta que surge é como nós podemos experimentar paz e esperança em meio a esse sofrimento e essa situação de pandemia que a gente está vivendo. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, ele diz o seguinte: alegrai-vos na esperança. Experimentar alegria em momentos assim, nós devemos ter onde depositar a nossa esperança. E ele segue dizendo: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração.
São dias que nos afloram essa impaciência, essa vontade de sair de casa, de voltar a uma vida normal que nós sequer sabemos se ela vai voltar a existir. Mas o que Paulo está dizendo e o que nós aprendemos também com a oração de Abacuque é o seguinte: o único modo de termos esperança e nos alegrarmos nela, o único modo de termos paciência em dias difíceis, é por meio de uma oração e uma oração perseverante. E você que nos assiste pode ser que se pergunte, mas o que é orar? Será que eu tenho capacidade para orar, para falar com Deus? Eu sou um pecador, eu sou alguém que erro mais do que eu queria, do que eu deveria. O que é fazer oração? A gente tem visto pessoas desesperadas, querendo orar, querendo falar com Deus, mas não sabem se são capazes, e orar é muito simples. Orar é simplesmente falar com Deus. Como eu devo orar? Falando com Deus. Nós burocratizamos demais a questão da oração às vezes. Mas é algo muito simples. Você que nos assiste hoje, saiba que orar é falar com Deus, tendo a certeza que Ele nos ouve, porque nós falamos com Ele e nós falamos em nome de Jesus. Quando nós concluímos a nossa oração, normalmente nós falamos em nome de Jesus, ou seja, pelos méritos de Jesus. Eu não tenho essa capacidade em mim de me achegar a Deus, porque Deus é santo e eu sou pecador. Mas quando eu falo com Deus, eu estou falando porque há um intermediário entre nós, e esse mediador, o único mediador entre Deus e o homem, é o próprio Jesus Cristo, o Deus que se fez homem e nos permite novamente esse relacionamento. O que Abacuque faz nesse texto que nós lemos é expor a situação para Deus e pedir a Deus pelo seu povo. O cenário que Abacuque vivia era um cenário difícil e agora ele ora a Deus. E a partir da oração de Abacuque, as coisas que estavam difíceis agora, elas se tornam muito piores. Pode ser que você estivesse esperando eu falar que as coisas iriam melhorar. Pode ser que tenham vendido para você a ideia de que oração é garantia de que Deus vai fazer aquilo que você quer. Não é uma ideia bíblica isso também. Abacuque ora a Deus dizendo sobre o cenário que eles enfrentavam, sobre as dificuldades, e Deus responde para ele que agora os babilônios viriam sobre o povo de Israel. Para que você entenda, historicamente, a nação de Israel já tinha enfrentado um grande cativeiro, que era o cativeiro assírio. E a resposta de Deus para Abacuque agora, diante desse sofrimento e desse cenário difícil, é a seguinte: os babilônios vão vir sobre a nação de Israel e vocês vão enfrentar agora um outro grande cativeiro. E Abacuque agora começa a apelar, ele diz para Deus, por exemplo: Deus, mas eu não entendo, o Senhor é compassivo, o Senhor é justo, como pode o Senhor tolerar tanta maldade? Como pode o Senhor tolerar tanta dificuldade que a gente tem visto? Nós pensamos, às vezes, que a oração é um modo de convencermos Deus a Ele fazer exatamente aquilo que nós queremos. Mas não é. A resposta de Deus para Abacuque está aí no capítulo 2, e Deus diz algumas coisas muito interessantes para Abacuque, quando ele diz, por exemplo, o seguinte: Abacuque, espera que eu vou te dar uma visão, eu vou te dar uma resposta, e a resposta é a seguinte: essa visão ela virá, não tardará. Se tardar, espera, porque ela virá e não tardará. Parece meio sem sentido, mas o que Deus está dizendo para Abacuque é o seguinte: pela tua perspectiva, pode parecer demorado. Pela tua perspectiva, pode parecer que eu estou tardando em te dar uma resposta. Mas lembre-se que Deus é o Senhor do tempo. Deus é o dono de todas as coisas e governa sobre todas as coisas. Chega um tempo que Deus responde a Abacuque e diz para ele escrever essa visão em tábuas muito grandes, para que até mesmo quem passasse correndo conseguisse ler o que estava contido naquelas tábuas. Diz, inclusive, que é o primeiro outdoor da história. Não sei se isso faz tanto sentido, mas o sentido que faz é o que a Bíblia diz para nós, que essa resposta para Abacuque vem, e Deus diz para Abacuque escrever nessa tábua o seguinte: o justo viverá pela fé. Diante da dificuldade, de um cenário de morte, de pandemia, diante de um cenário complicado, diante de dias difíceis, a resposta de Deus é: o justo viverá pela fé. Esse texto, inclusive, ele é citado por Paulo novamente em Romanos capítulo 1. E esse texto ele serve de base para Martim Lutero, que deu origem lá, né, ao movimento de reforma protestante, embora tivessem outros antes dele, mas ele talvez seja o grande ícone desse movimento de reforma protestante. E ele usa como base exatamente esse texto que diz: o justo viverá
pela fé. Nós somos influenciados pelas más notícias, e a notícia que a Bíblia traz para nós é a seguinte: não se preocupe com as circunstâncias à sua volta. Se preocupe em olhar para dentro de si, porque independente das circunstâncias que a gente enfrente, a certeza que nós temos é que o justo viverá pela fé. A nossa preocupação deve ser muito mais com a nossa fé do que com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Independente do que ocorra, lembre-se que as coisas estavam ruins. Lembre-se que Abacuque ora diante de um cenário complicado. E as coisas, ao invés de melhorarem, muito pelo contrário, elas até pioram. Só que olha comigo o poder que essa oração de Abacuque teve, o poder que essa certeza que ele consegue concluir, isso influencia ele muito mais do que as notícias negativas. Olhe comigo, capítulo 3 de Abacuque, a partir do verso 17, ele faz uma oração a Deus dizendo o seguinte: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Esse homem está com uma perspectiva muito diferente agora sobre a vida e sobre o futuro. Ele está falando de um cenário pior do que o cenário que ele enfrentava. Tudo dando errado, não tendo alimentos, não tendo as árvores não produzindo os seus frutos, falhando a safra de azeitonas, que era até esse momento talvez o principal ramo econômico da nação, mesmo não tendo dias melhores, perspectiva de dias melhores na economia, mesmo não tendo alimentos, não tendo ovelhas no curral, não tendo bois nos estábulos, não tendo absolutamente nada do que eles precisavam e do que eles condicionavam a alegria a essas coisas, mesmo que ele não tivesse nada disso. Ainda assim, ele tinha motivos para se alegrar. Más notícias poderiam chegar à vontade, porque isso não mudaria a certeza que esse homem tinha. Porque a alegria de Abacuque agora não está mais fundamentada nas circunstâncias ao seu redor, mas a sua alegria está fundamentada em alguém que governa sobre todas as coisas, e esse é o nosso grande desafio. Irmãos, a oração não é uma forma de você barganhar com Deus ou exigir alguma coisa da parte de Deus. Não é uma forma de você tentar convencer Deus, mas é você ser moldado de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esse homem estava desesperado. Esse homem ora a Deus. Deus diz que as coisas iriam piorar. E agora ele faz uma oração confiante, dizendo que ele se alegraria no Senhor, independente das circunstâncias que ele viesse a enfrentar. Entenda uma coisa: nem sempre a oração muda as circunstâncias. Mas sempre a oração muda a pessoa que está orando, porque ela nos conforma à vontade de Deus. Às vezes você ora por alguma coisa há muito tempo e entra em crise porque não aconteceram as coisas do jeito que você esperava. Mas tenha certeza que quando nós oramos, quando nós entregamos a Deus o nosso fardo, a nossa dificuldade, os nossos dias difíceis, mesmo que as circunstâncias não mudem, o nosso coração é invadido por uma paz, o que Paulo chama de a paz que excede todo o entendimento. E essa paz guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Você pode me dizer assim, na teoria isso parece muito simples, mas como viver essa paz, experimentar isso tudo, já que essa forma de vida é uma vida pela fé e isso só vai ser experimentado por alguém que é justo? Como eu consigo viver dessa forma se eu não sou justo? O justo viverá pela fé, entendi, mas eu sou pecador, eu não sou justo. Lembre-se que eu já te disse que Paulo repete essa frase em Romanos capítulo 1, e lá no capítulo 5 de Romanos, ele nos apresenta como essa dinâmica ocorre. Ele diz o seguinte em Romanos capítulo 5, verso 1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele não usa a expressão justo, mas ele usa a expressão justificado. O que é ser justificado? Em termos bíblicos e teológicos, ser justificado é ser declarado
justo diante de Deus, é ser declarado justo por Deus, e essa justificação se dá pelo fato de que nós cremos em Jesus Cristo. Continuamos pecadores, mas herdamos uma justiça que não é nossa, não é produzida pelas nossas boas obras, mas é uma justiça que é proveniente da fé que nós depositamos em Jesus. Há uma expressão cunhada na Reforma Protestante que diz que um cristão ele é simultaneamente justo e pecador. Ao mesmo tempo que nós somos pecadores, que a nossa natureza é pecaminosa, ao mesmo tempo também nós somos justos porque nós nos apropriamos da justiça de Cristo, e essa justiça se dá pela fé. Paulo diz, justificados, pois, ou seja, declarados justos, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Por que paz com Deus? Isso nos remonta à história que nós chamamos de Evangelho. Deus ele cria o homem perfeito, em perfeita harmonia com ele. Deus conversava todos os dias no jardim com o homem. Esse homem decide pecar, esse homem decide desobedecer a Deus, e essa desobediência separa o homem de Deus, traz guerra, traz inimizade, de modo que depois de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, todo ser humano que nasceu, todos nós que nascemos depois disso, nós nascemos separados de Deus, inimigos de Deus, porque herdamos o que a Bíblia chama de pecado, que é essa barreira, é o que faz separação entre nós e Deus. Essa barreira ela é totalmente intransponível, não havia nada que nós pudéssemos fazer que poderia superar essa barreira. Diante da nossa impossibilidade, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para vir até nós. Deus envia o seu Filho vem, é reconhecido em figura humana, ele sim vive uma vida perfeita, ele agrada a Deus em plenitude, ele agrada a Deus de forma plena e completa, porque ele atende à exigência da lei de Deus. Nós não poderíamos fazer isso, porque a lei de Deus exige perfeição. A lei de Deus nos aponta que nós somos incapazes de agradar a Deus pelos nossos próprios atos. A palavra de Deus diz que se nós obedecemos toda a lei e tropeçamos em um só ponto, nós somos culpados dela inteira. Nós não somos capazes de agradar a Deus pelo que nós fazemos. Mas Jesus veio e viveu essa vida perfeita que nós éramos incapazes. Ele atendeu a toda a exigência da lei de Deus, vivendo essa vida perfeita. Como consequência disso, ele foi condenado à morte, levando a nossa culpa, levando a nossa condenação, assumindo os nossos pecados, de modo que nós podemos descansar na justiça de Cristo, porque nós entendemos que esse sacrifício dele nos é suficiente. A mensagem do Evangelho nos mostra também que Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte. O salário do pecado é a morte. Se ele fosse um pecador, ele seria vencido pela morte. Mas quando ele ressuscita, ele prova que o sacrifício foi aceito. Ele vence o pecado e ele vence a morte também. E ele faz isso por nós. Ele também volta ao céu e ele diz que um dia voltaria para consumar todas as coisas, para concluir todas as coisas, para que o seu reino fosse instaurado em plenitude e para levar consigo, para morar com ele eternamente, aqueles que creem no seu nome e aqueles que creem que a justiça de Jesus Cristo é suficiente para nos apresentar justos, santos e inculpáveis diante de Deus. Não por quem nós somos, mas porque cremos em quem ele é e cremos que o que ele fez por nós é suficiente. Como eu posso ser declarado justo, mesmo sendo pecador, me apropriando da justiça de Cristo? Como isso é possível? Somente por meio da fé. Ele nos garante vida eterna e ele nos garante vida em abundância também hoje, mesmo diante desse cenário que nós enfrentamos, mesmo diante da crise, mesmo diante da pandemia, mesmo diante de más notícias desse cenário de crise, de economia, de doenças. Quando eu olho para o Evangelho, eu me lembro que as piores notícias não são essas que nós enfrentamos hoje. Eu me lembro que havia notícias muito piores do que eu tenho visto no noticiário, e essas notícias piores eram sobre mim, eram sobre o meu estado de morte, de inimizade em relação a Deus e, como consequência disso, de condenação eterna. As notícias mais terríveis que eu poderia receber, eu recebo quando eu olho para mim e olho para a palavra de Deus, dizendo que eu sou pecador, que eu sou inimigo de Deus, que eu sou separado de Deus e que, como consequência disso, eu deveria ser condenado eternamente. Mas a boa notícia, aliás, Evangelho, que é essa mensagem que eu acabei de te contar sobre criação, que é da redenção e consumação de todas as coisas. A palavra Evangelho
significa boas novas, boas notícias. Mesmo diante das más notícias a meu respeito, Deus interviu na nossa história. Deus, ele veio até nós na pessoa de Jesus Cristo, e hoje nós repousamos nessa certeza de que a justiça de Cristo nos é suficiente e que nós assumimos essa justiça de Cristo quando nós depositamos a nossa fé nele. Não tem a ver com o que eu sou capaz de fazer. Não tem a ver com as minhas próprias habilidades. O Evangelho não tem a ver com uma vida de um cidadão bom, moralmente responsável. Todas essas coisas são consequência. Mas o que é suficiente para garantir que eu seja apresentado justo, santo e inculpável diante de Deus é tão somente a fé que eu deposito na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A despeito das más notícias que os noticiários apresentam para você, se você crê em Cristo Jesus, você pode dizer como eu posso dizer também nesse momento: eu sou salvo, eu sou perdoado, a justiça de Cristo Jesus é suficiente para mim. Se eu creio nisso, se eu entendo isso, nenhuma outra notícia terá um impacto maior sobre a minha vida do que essa certeza que eu tenho, assim como Abacuque também tinha. Mesmo que o cenário não favoreça, ainda assim eu sigo me alegrando no Senhor, porque Ele, o soberano, é a minha força. Você tem se sentido fraco, impotente, incapaz nesses dias? A nossa força não reside em quem nós somos. A nossa força reside em quem o nosso Deus é. Essa certeza que nós temos, a despeito do que me aconteça, independente do que as circunstâncias me digam, apesar do cenário atual, eu posso ter a certeza de que o soberano Senhor, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Essa certeza, irmãos, deve governar a nossa vida. Há um Deus que governa acima das circunstâncias. E nós, que cremos em Jesus, que somos seu povo, viveremos pela fé naquele que venceu, e ele fez isso por nós. O justo viverá pela fé. Embora sejamos pecadores, somos declarados justos porque cremos na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Viva nesse cenário complicado de más notícias, tendo essa certeza que é fruto das boas notícias que o Evangelho trazem para nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse tempo, pelo privilégio que nós temos de nos reunir ainda que virtualmente, de estarmos aqui e de aprendermos com Deus por meio da sua palavra. Senhor, nós te louvamos por esse tempo, te louvamos por podermos debruçar sobre a tua palavra, extrairmos verdades importantes e interessantes para nós e perceber que mesmo num cenário tão distante do nosso, com uma distância de muitos séculos de diferença, em uma distância geográfica também muito grande, a gente consegue perceber valores que orientam a nossa vida hoje. Nos ajude a desenvolvermos como hábito a vida de oração, entendendo que ela não é uma forma de mudar o Senhor, mas de conformar o nosso coração à tua vontade, para que mesmo que o cenário continue indefinido, triste, cheio de más notícias, ainda assim a gente consiga experimentar alegria em meio à dor, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, mas nós olhamos para o Senhor que governa sobre todas as coisas. Muito obrigado porque só é possível compreender e viver isso quando nós olhamos para o Evangelho. Obrigado porque Jesus veio até nós, vivendo a vida perfeita que éramos incapazes. Obrigado porque Ele assumiu a nossa condenação, porque nós éramos incapazes de pagar essa dívida. Obrigado porque Ele ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito e que nós somos aceitos também quando depositamos a nossa fé nele. Obrigado porque isso nos garante vida eterna com o Senhor, mas isso nos garante também uma vida em abundância, mesmo no cenário que nós enfrentamos hoje. Muito obrigado, porque o que traz sentido para nós, o que orienta a nossa vida, é a mensagem do Evangelho. Nos ajude a vivermos por ela, a olharmos as coisas por meio dela, nos ajude a fazer com que o Evangelho seja essa lente pela qual nós enxergamos todo o resto. O cenário difícil, as más notícias, a incerteza, a grande possibilidade de crise econômica, de recessão, todas essas coisas nós olhamos por meio do Evangelho e entendemos que as piores notícias que alguém poderia ter era a notícia de que nós estaríamos condenados eternamente. Mas o Senhor veio em nossa direção e hoje isso foi substituído por um novo olhar que é fruto da mensagem do Evangelho. Boas novas, boas notícias que nós experimentamos quando depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Independente do que aconteça, independente do cenário que se apresente para nós, cremos no Senhor, confiamos no Senhor e viveremos pela fé naquele que venceu por nós.
No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana e reflita na palavra de Deus. Que você encontre esperança na palavra de Deus em dias que tentam nos levar ao desespero. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, uma boa semana no nome de Jesus. Amém.